Eduardo Martins era um fake, um perfil criado por alguém. Tinha uma cara real, as fotos também eram reais. Só que nada do que ele contava ou exibia nas redes sociais era verdade. O que impressiona é como essa mentira foi construída e como ele conseguiu enganar tanta gente por tanto tempo. Se o intuito do criminoso era fazer um monte de mulher se apaixonar, de ser reconhecido, ganhar fama e ainda 10 anos depois ainda está sendo falado, talvez tenha sido um crime perfeito. Meu nome é Veridiana Bressani, trabalho com surf há muitos anos. E hoje trabalho com uma plataforma que incentiva mulheres à prática de esportes. Mas isso é outra história. Como é que o Eduardo Martins aparece na sua vida? Ele começou a mandar mensagem do nada, assim. Sabe aquela pessoa que te manda mensagem aí, como se fosse um like, e aí você não dá muito ibope? Mas aí a pessoa começa a conversar mais, a falar coisas que tá prestando atenção em você. Eu lembro de ter noites que a gente ficava horas falando, mas horas falando. Você via imagem Não, dele? nunca. Você chegou a pedir chamada de vídeo com ele? Pedi chamada de vídeo, pedi principalmente pra gente fazer call também. Eu acho que eu fiquei uns 4, 5 meses, talvez mais, conversando com ele. Mas tinham coisas que, pô, uma pessoa que tá interessada, ela vai querer te mostrar a cara. E aí, na última vez, eu falei, Du, na boa, acabou. Cara, não vou mais ficar conversando com você desse jeito. Eu não posso, tá me esgotando, tá me levando pra um lugar que eu não tô a fim de ir. Eu não consigo mais me relacionar com outros caras. Eduardo Martins some e deixa a Veridiana intrigada. Eu tava tentando juntar os pontos, então eu fui ver quem eram os amigos em comum. Aí eu vi que tinha algumas amigas. Aí, a amiga mais próxima, eu entrei em contato. E aí a gente começou a fazer um cruzamento das histórias. A amiga de Veridiana é uma publicitária paulistana. Ela estava num momento mais fragilizada e ela foi se envolvendo muito. Eu também estava num momento fragilizada, mas eu não fui tão funda nesse envolvimento com ele. O roteiro vivido pelas duas é parecido com o de outras 3 mulheres que se conectaram pelas suspeitas em relação a Eduardo Martins. A carioca, que procurou jornalistas com medo de o falso fotógrafo estar ferido na guerra. Uma atriz da televisão. E uma modelo que morava em Nova York. Namoradas que tiveram relacionamentos longos com o falso fotógrafo. Algumas enviaram até fotos íntimas para Eduardo Martins. E se sentiram abandonadas com o fim do relacionamento. Tiveram crises de pânico e depressão grave. Qual que é o prazer que uma pessoa tem de levar uma mulher até o fundo do poço? Cruel que é isso tudo, sabe? É cruel. A modelo teve um namoro virtual com Eduardo Martins durante 6 meses. Algum tempo antes de a fraude virar notícia, ela foi procurada por outras mulheres e juntas criaram o grupo Golpe Secreto. Peraí, vamos desligar e ligar de novo. Este é o áudio original de uma conversa por Skype entre a modelo e Eduardo Martins, enquanto ela tentava desvendar a verdadeira identidade do golpista. Eu liguei com a câmera para ver se funciona. Não tá o quê? Não tá aparecendo nada? Só que o falso fotógrafo desliga sem mostrar o rosto. Amor? Quando percebeu que a mulher desconfiava dele, Eduardo Martins terminou o namoro. Em paralelo, jornalistas e fotógrafos tentavam entender como foram passados para trás. Só conheci a história dele depois que foi publicado que ele era um fake, que ele era um impostor e que ele, depois dele sumir. Então, o meu trabalho foi um trabalho meio de tentar ir atrás das pistas que ficaram para trás da presença dele online.
conteúdo que ele tinha publicado tinha imagens de Gaza, tinha imagens da Síria, tinha imagens do Iraque. Olhando as imagens dele, uma das imagens que me chamou a atenção foi essa aqui. Aqui a gente tem uma imagem de uma pessoa sendo resgatada, né, sendo levada numa maca. E em cima do banco aqui tem uma pessoa segurando uma câmera compacta e ela está segurando a câmera com a mão esquerda. E não existem câmeras atualmente feitas para canhotos, onde você tem o disparador na mão esquerda. Então eu espelhei essa imagem e aí a gente tem a imagem espelhada, que é a imagem aqui, onde você vê que o disparador, né, a pessoa está com a mão segurando com a mão direita, como é o formato de todas as câmeras, que são a maioria das câmeras que existem hoje em dia. Ele teve cuidado, então, de espelhar as fotos para que essas fotos nunca fossem descobertas, para que não se chegasse na origem da foto. Eu acho que ele sabia que a busca reversa de imagens não ia encontrar imagens que tinham sido viradas horizontalmente, tinham sido espelhadas. O Eduardo facilmente driblou essas ferramentas, então dava a impressão de que era um arquivo original, feito por ele. Então, o meu passo seguinte foi pegar todas as imagens que eu tinha localizado, creditadas a ele, inverter todas, e assim eu consegui achar as imagens do Daniel Britt, um americano, que tinha fotografado em vários lugares em conflito, e as imagens dele estavam sendo usadas pelo Eduardo Martins. Eduardo Martins roubou a foto dele, né? Eduardo Martins roubou as fotos dele, estava usando indevidamente. O Eduardo Martins roubou fotos que eu tirei entre 2009 e 2013. Meu nome é Daniel Britt, eu sou fotojornalista freelancer. As minhas fotos do Iraque e Síria foram roubadas por Eduardo Martins. Ele parecia estar interessado em fotos envolvendo crianças para criar uma narrativa própria sobre Gaza. E também parecia ter um interesse real em fotos de rebeldes sírios. A foto mais importante de todas foi publicada pelo The Wall Street Journal. É a de um grupo de rebeldes sírios na província de Ramá. E representa um momento na história em que os Estados Unidos decidiram parar de financiar os rebeldes. Isso me deixou indignado. Cheguei a consultar alguns advogados para saber que providências tomar, e o consenso foi que eu não conseguiria fazer nada sem um monte de dinheiro. Alguns veículos foram correndo e apagaram o conteúdo, removeram, os links ficaram quebrados, tudo, e apagaram as entrevistas, as matérias. Outros reconheceram o erro e publicaram, né, e fizeram uma espécie de meia-culpa. Dizendo, ó, nós somos enganados por esse cara que se dizia ser um fotógrafo de guerra. E uma coisa muito importante, assim, poxa, o cara não existe, beleza, você publica essa pessoa todo mês. Para quem que você paga a foto dele, o texto dele? Vamos atrás do dinheiro, que aí a gente vai saber quem é o Eduardo Martins. Só que ninguém pagava ele. Nenhum órgão de imprensa, do menor ao maior, pagava ele. O Eduardo Martins colocou a indústria do fotojornalismo, a imprensa, a mídia, numa posição desconfortável porque expôs o quão longe um impostor pode chegar, apenas com um rosto bonito que não era nem dele, né? O Eduardo, ele não escolheu ser um homem negro, ele não escolheu ser uma mulher, ele escolheu ser um homem loiro que fecha muito com o que a gente considera de perfil de homem bonito, de um galã com olho azul, cabelo loiro e estilo surfistão. Esse corpo ele roubou do perfil de um surfista inglês que morava na Austrália na época e que se chamava Max Hepworth. Eu sou o Max Hepworth Povey, 41 anos de idade, surfista de Nookie, em Cornwall, no Reino Unido. Agora moro no Sri Lanka. Mas durante um tempo, muita gente pensou que eu era o Eduardo Martins. Max diz que algumas imagens suas usadas pelo golpista foram roubadas de seu computador pessoal. Quem fez isso pegou fotos que não estavam disponíveis na internet, fotos que eu nem tinha visto. Existe uma imagem que eu acho que estava fazendo careta. Ela foi colocada numa zona de guerra e eu nunca tinha visto aquela foto.
O roubo das fotos teria acontecido durante uma conversa por Skype com um brasileiro, que se identificou como Bruno. Isso foi por volta de 2015. Alguém chamado Bruno me contatou, me convidando para uma viagem de barco patrocinada em regiões remotas da Indonésia. Aí nós fizemos uma chamada no Skype e essa pessoa estava tipo: mano, eu estou numa praia e não tenho nenhum sinal, não posso ligar minha câmera. E o mais louco é que essa pessoa tinha um sotaque português brasileiro. Então sim, eu entendi que essa pessoa invadiu meu laptop e pesquisou algumas fotos deletadas. Foi estranho ver fotos minhas que eu nunca tinha visto antes. Essa pessoa que criou o Eduardo, inclusive colava o rosto dele em imagens de guerra, como se ele tivesse assim com os soldados da ONU, com capacete azul. E essas imagens, quando você abre elas fora do Instagram, dá pra ver que ele recortou o rosto do Max Hepworth, da foto, e colou em outra foto. Eu acho que minha imagem foi escolhida porque 10 anos atrás, nas redes sociais, parecia que eu vivia uma vida bem glamourosa e talvez fosse atraente para algumas pessoas. Eu posso tentar fazer o mesmo que o Eduardo Martins fez, mas eu vou carecer da beleza. Por exemplo, quem olhar para mim e falar assim: André, mas você é um velhinho barbudo, mal-humorado, que não tem o apelo, o sex appeal que o Eduardo Martins tinha. Então, acho que o caso do Eduardo Martins marca essa transição de algo que viria a se tornar um problema muito mais grave, que é esse que nós conhecemos hoje, né? Do uso da mídia para enganar as pessoas. No Instagram dele, o que tinha também eram muitos comentários de amigos. E esses comentários acabam dando credibilidade, porque parece que a pessoa existe, né? Só que esses perfis também eram falsos. Se ele, em algum momento, ele tivesse aparecido e falado: eu sou Eduardo Martins, esse meu projeto foi para mostrar a fragilidade das redes sociais e como é fácil enganar todo mundo. Se ele tivesse feito isso, se não fosse um covarde, poderia ter revolucionado a imprensa mundial. Algum dia a gente vai descobrir quem é Eduardo Martins? Eu acho que sim. Um dia a gente vai descobrir quem criou o Eduardo Martins. Ou era jornalista, ou era fotógrafo, alguém que trabalhou por algum tempo dentro do sistema. Eu não acho que a pessoa por trás do Eduardo Martins seja um fotógrafo. A história é muito complexa. A história exige uma capacidade de contar uma história através do texto. Sem dúvida alguma, um especialista em Oriente Médio, em política internacional. É uma pessoa que tinha um conhecimento do surf, que era o esporte dele. Talvez pudesse ser um carioca. Não importa se é um homem, uma mulher, um cachorro, sabe? Podemos fazer coisas estranhas online. A não ser que seja uma equipe, né? O Eduardo Martins não era uma pessoa, era um time. Isso também. Qual é a sua suspeita? Eu tenho uma suspeita. Eu acho que foi uma mulher querendo provar que o mundo do fotojornalismo é machista. Eu acho que o Eduardo Martins pode ser um dos meus antigos assistentes. Ou então, pode ser um jornalista que eu tinha encontrado em campo. Quem é essa pessoa? Não sei. A jornalista que publicou a matéria na BBC, o Fernando. Você é o Eduardo Martins? Não, não sou o Eduardo Martins. Esse cara é genial, não sou tão genial quanto ele. Eu não sei se o Eduardo Martins se inspirou em mim, mas... eu nem quero falar isso, daí começa a especulação. Imagina, é o cara Eduardo Martins. Eu acho que a principal pergunta, ou as duas principais perguntas nesse enigma são... primeiro, por que o fotojornalismo, né? E segundo, por que se relacionar com mulheres numa coisa que não podia ir adiante, porque ele não podia encontrá-las presencialmente. E a pergunta que une essas duas coisas é por que fazer isso? Você acha que é um golpe contra a imprensa ou um golpe contra mulheres? Eu acho que devem ter formas muito mais fáceis de você ficar famoso para conquistar mulheres, né? Não sei
a mídia acaba validando um personagem fictício para enganar mulheres. É uma coisa muito trágica, né? Trágica e ousada. Sim. Quase 10 anos depois do falso fotógrafo da ONU ser desmascarado, a identidade da pessoa por trás de Eduardo Martins segue uma incógnita. E nesse tipo de investigação, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica encontrar respostas. Só que mesmo o melhor dos golpistas pode cometer algum vacilo. Um falso fotógrafo de guerra. Eduardo Martins. Quando cai a casa do Eduardo Martins, eu postei. Nisso que eu postei, uma amiga me manda mensagem com uma outra história, que parecia que era a mesma história do que eu estava vivendo, só que ela tinha se relacionado antes com outro cara. As respostas sobre a identidade de Eduardo Martins começam a vir surpreendentemente do passado dele. Eu tô aqui com a amiga que ligou para a Veridiana contando que também tinha se envolvido com uma pessoa pela internet. Isso aconteceu anos antes do Eduardo Martins surgir e essa pessoa se apresentou com outro nome para ela. Agora, essa mulher prefere não ser identificada porque ela não quer que a família saiba do golpe que ela sofreu. Como é que essa história começou? Essa história começou nos primórdios de Instagram. A pessoa começou a me seguir, um rapaz muito interessante, com estilo surfista. E eu fiquei muito interessada e fiquei mais interessada ainda por saber que ele era amigo do namorado da minha amiga. Os namorados das duas dizem serem empresários em Los Angeles, nos Estados Unidos. Essa pessoa que eu conheci era o Rafael. E o namorado dessa minha amiga chamava Alex. Alex também é o nome do rapaz que Andréia conheceu logo após o fim de um relacionamento conturbado. Eu sou Andréia Giacomelli Mônaco, eu sou uma das vítimas do golpista. Quando eu terminei o relacionamento, me adiciona alguns dias depois um perfil chamado Alex, morava em Florianópolis, trabalhava como fotógrafo e era surfista. E aí ele diz assim, você é linda, queria te conhecer. Como eu tava muito fragilizada, né? Eu falei, nossa, de repente é um presente de Deus, né? Aquilo foi ficando cada vez mais intenso, até que eu conversei com essa prima minha, né? Comentei, porque eles eram, tanto o Kaique, que era o relacionamento dessa minha prima, quanto o Alex eram amigos no Facebook. Então, eu sou a Bruna Bove, acho que uma das primeiras vítimas aí desse caso, que eu nem lembrava mais de tanto tempo que faz. Como essa história começa? Em 2008, um menino chamado Kaique Martins me adiciona no Orkut e a gente começa a se falar. Oi, de onde você é? Eu sou do Sul, sou de Floripa. Nossa, que lindo, o que você faz? E a história começou aí. Era um homem viajado, fotógrafo, super independente, rico. Tudo que uma mulher olha e fala, cara, é o meu ideal de parceiro, né? Quanto tempo você ficou com ele? Então, acho que foi uns 2 anos. Eu passava várias vezes, madrugada, conversando. Passava assim, às vezes, madrugada, falando. E eram conversas muito legais, a gente tinha tudo em comum. Como se ele me conhecesse. Bonitos, surfistas, interessados em fotos e viagens. Perfis diferentes, mas com o mesmo estilo de Eduardo Martins. Uma recordação muito que eu tenho é da parte musical. Eu não lembro qual que era o dispositivo na época que usava, mas ele me mandava muita música. Ele gostava muito de Billie Holiday. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Gostava muito de jazz, de Holiday. Ele era uma pessoa que tinha muita afinidade comigo, com os gostos musicais, filmes, por ele morar fora. Então a gente usava muito a ligação via Skype, mas chamada de vídeo mesmo não acontecia. Toda vez que você tentava fazer uma chamada de vídeo, ele arrumava uma desculpa.
Arrumava uma desculpa. Ah, não, tudo bem, vamos aqui. Ah, não, agora eu tenho uma reunião. Vou ter que falar rapidinho aqui com você. Ah, não, eu estou dormindo. Ai, não está funcionando. Nunca dava pra ligar a câmera. E aí é isso, né? Então, em algum momento você fala, cara, nunca nada, nunca nada, nunca nada. Ele pedia pra você ficar com o telefone? Não, porque eu falava, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Eu falava, não, tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Ai, dá até, eu não vou nem começar a chorar. Agora eu tô lembrando de coisa que eu não lembrava. Mas eu fiquei muitos anos sonhando e eu falava assim, para de falar, para. Eu falava baixo. Porque eu sabia que alguém, ou minha mãe, ou alguém ia falar, Bruna, o que tá acontecendo? Você tá falando até tarde com essa pessoa, o que é isso? Ele controlava. E aí eu falava, tô aqui, e dormia com o telefone na mão. Você chegou a pedir pra ver, pessoalmente? Sim. Tem dias que eu fui com amigas minhas procurar ele, que ele falava, tô aqui em Moema, vem aqui me encontrar. Ah, tô em tal rua. Eu chegava na rua, cadê? Não tô. Eu fui pra outra rua, mas como assim? Minhas amigas indo fazer isso comigo e elas choravam. Bruna, pelo amor de Deus, para com isso. Você tá ficando louca. Isso é uma loucura. Essa pessoa não existe. Você foi entrando na loucura dele. Ah, e aí tem uma coisa que é importante falar, que quando eu falava, cara, acabou essa história, eu não quero mais. Ele arrumava uma conta fake pra entrar em contato comigo, pra falar, o Kaique te ama, pelo amor de Deus, não faz isso com ele tá super mal, ele tá arrasado, tá em depressão aqui, você precisa voltar a falar com ele. Tinha a família, tinha os amigos, nas fotos tinha comentários, tinham recados, não tinha como você falar, é fake. E aí começam os presentes. Acredito que começou com flores. Toda semana eram flores. Vinha flores caras, vinha com chocolate, vinha com cartão de declarações de amor. O livro do Pequeno Príncipe, que eu acho que também minha prima recebeu esse livro. Eu falava, nossa, o meu celular tá ruim pra mandar foto e tal. No dia seguinte aparecia um iPad na minha casa. E eu falava, é meu sonho ter um bulldog, é meu sonho ter um bulldog, meu sonho ter um bulldog. E de repente esse bulldog apareceu na minha casa. Ah, Bruna, como ele apareceu? Não sei. Deixaram na portaria uma pessoa X que entregava. Aí ele me deu um anel. É uma aliança, né? Uma aliança com uma joia de ouro branco, com uma pedra. E foi nessa situação que as coisas começaram a ficar esquisitas. Por quê? Automaticamente, o que aconteceu com essa outra amiga? Ela também recebia presentes e ela recebeu uma cirurgia plástica de presente. O namorado virtual enviou dinheiro para essa amiga pagar pelo implante de silicone nos seios. E aí ela recebeu um depósito do Brasil, que tinha um código lá, que aparecia lá de uma cidade. Como assim? Foi feito um pagamento de um caixa eletrônico. De um caixa eletrônico no Brasil para minha conta, sendo que ele mora nos Estados Unidos. Ele mora em Los Angeles. Quando aconteceu isso, foi um sinal assim. Eita, tem alguma coisa esquisita aí nessa história. E a gente começou, assim, a bater uns pontos em comum. Quando ela me mostrou uma gravação da voz do Alex, era mesmo a voz do Rafael. Era uma voz robotizada? Era uma voz grave, sabe? Macia, devagar, mole. Já as primas Andréia e Bruna descobrem que Alex e Kaique têm o mesmo número de telefone. E eu e minha prima, a gente decidiu então ligar para esse número para ver qual seria a reação falando com as duas. Ela ligou primeiro, ele estava chorando, que o cachorro tinha morrido. Minutos depois eu ligo e ele estava ótimo, o dia tinha sido maravilhoso. Então, assim, mudou de personalidade em segundos. Foi assustador. Gente, como assim? Não é possível. A partir daí eu falei, prima, a gente precisa parar de falar que essa pessoa é um psicopata. Eu fiquei com medo naquele momento, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito curiosa. E aí durante dias ele ficou fingindo pra mim, a gente continuou se falando, ela parou de falar. Até que um dia ele falou assim, quando que você vai me contar que você já sabe de tudo? Foi aí que tudo começou a ser desmascarado. Na minha cabeça, era alguém que estava preso,
era uma pessoa que fosse que se sentisse muito mal com a imagem dela, para não aparecer pessoalmente. Mas eu nunca imaginava o que de fato era, né? Era pior do que eu imaginava. E como que você fez para conseguir saber quem era o golpista que estava enganando você e a sua amiga? Eu entrei nos perfis no Facebook na época e eu comecei a dar uma estudada. Eu entrei no perfil da família, dos amigos e tal. E aí eu vi uma figura que era comum em todos os perfis, que era uma brasileira, que era da nossa igreja. Aí meu irmão, na época, falou, eu conheço ela, eu sei quem que ela é. Nisso, eu peguei a minha amiga, liguei pra ela. Falei, olha, achei a pessoa que está envolvida. A gente pegou o carro nesse mesmo dia e fomos até a igreja que ela frequentava. Quando ela viu a gente, ela confessou. Era ela que fazia isso e que ela se apaixonou pela minha amiga primeiro. Depois ela viu o meu perfil, começou a conversar comigo e se apaixonou por mim também. A descoberta de que era uma mulher por trás dos perfis fakes chega de outra forma para Andréia. Me adiciona no Facebook uma menina, cheia de tatuagem, com piercing, e diz assim, Andréia, preciso conversar com você sobre o Alex. Eu falei, só converso se for por vídeo. Ela então me ligou pelo vídeo e falou assim, a minha prima faz isso há muito tempo, ela engana um monte de meninas, ela enganou a sua prima, ela está te enganando, eu acho errado o que ela faz. Nem passou pela minha cabeça que pudesse ser uma mulher. E ela me manda mensagem, você ainda está falando com o Kaique? Eu preciso conversar com você. 30 de setembro de 2010. Oi, Bru, quando eu voltar para o Brasil a gente conversa melhor sobre essa história, consegui descobrir o que queria. Você conhece essa menina? Estudou com ela por acaso? Assim, juro, uma mulher que estudou com a gente. Que estudou com a gente no, sei lá, a gente estava no primeiro colegial, segundo colegial. Surreal. A adolescente que estudou com Bruna, a moça descoberta na igreja, o Kaique, o Alex, o outro Alex, o Rafael e até mesmo Eduardo Martins. Todos são a mesma mulher. Quem é ela? É a Bruna. Bruna Grieco. Bruna Grieco de Pieri, paulista, 42 anos. Praticamente a mesma idade que teria Eduardo Martins. Em uma de suas páginas no Instagram, ela tem mais de 15 mil seguidores e se apresenta como publicitária, criadora de conteúdo digital e especialista em games. Só soltar o jogo para as mulheres e aí gerou aí toda uma polêmica.